E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo trazendo algumas atualizações que a gente está fazendo no PJX9. Nessa versão do PJX9 que a gente ainda está customizando e fazendo algumas ports de configurações para dentro do settings, seria a nossa configurações. Aqui no nosso menu configurações, a gente está adicionando uma nova função do TeamBR, tá bom? E aqui a gente vai estar adicionando funções como trocar resolução, microfone e card de áudio, tá bom? No momento a gente está pensando em migrar essa, mas galera, isso leva tempo bastante, é muito complicado, tá adaptando um código, criando um código Java ali, é muito chato, e eu não gosto de linguagem Java, detesto, sinceramente, graças a Deus eu não tô em tudo ali fazendo isso não, tá bom? Então agora vocês são capazes de estar fazendo a alternância do holding através das configurações. Por exemplo, eu vou clicar, ele vai dar uma demoradazinha, porque ele está excluindo arquivos e apagando, tá bom? Ele está copiando, ele está ali tirando, desmontando o sistema, parando a ponte, desativando, aí ele remove, ele limpa e depois ele copia e depois ele ativa de novo o Native Bridge, que é uma ponte, tá bom? Do nosso binário. Então aqui são todas as versões do nosso binário. Aqui são mais ou menos 10 opções que são de 32 e 64 bits. Então ele troca o 32 e 64 bits, tá bom? Para facilitar a vida do usuário. Aí aqui a gente vai estar adicionando depois, como eu te falei, a resolução, o microfone e o card de áudio, mas isso vai levar tempo, tá bom? Então não sei quando a gente vai terminar, ou se a gente vai disponibilizar antes de estar já disponibilizando essas configurações todas no sistema. Agora um detalhe, essa configuração lá, ela precisa do acesso root, então a gente tem que vir no sul e a gente vai ter que habilitar configurações, que é o nosso aplicativo, tá bom? As nossas configurações, como ele faz a troca, então ele vai precisar de acesso root para estar fazendo isso. Então eu tenho que ir no Canon Sul, venho aqui em mostrar de sistema e vou ter que procurar minhas configurações aqui, tá bom? Procura pelo ícone ou pelo nome configurações. Da mesma forma é o FX. Vocês têm que encontrar lá o FX e dar permissões de root para que o sistema funcione. Agora detalhe, a gente não está deixando o Canon Sul Outstart instalação, tá bom? Ali no boot, a gente não está fazendo com que ele instale automaticamente. Então a primeira vez que tu vai estar utilizando o sistema, tu vai ter que entrar pelo System, tu vai ter que entrar na pasta Sistema Extra e vai ter que estar instalando o Canon Sul. Aí depois daí tu já pode dar acesso ao root e tá selecionando, tá bom? O Panda Mouse, a versão 8.5 já tá aqui para vocês instalar. Aí vocês vão instalar ela, vão no Lookpad remover a licença. Ele tá removendo agora sem precisar. A gente está utilizando uma versão 6.5, que era o que a gente estava usando. E quando tu faz a remoção da licença, tu precisa executar o script de ativação de novo, tá bom? Mas isso é mais para quem está adquirindo. Sei nem porque eu estou explicando bem isso, tá bom? Os scripts ainda vão continuar aqui. É a mesma coisa, tá bom? Que tá lá nos settings, ele tá mudando direitinho. Quando o sistema reinicia, ele vai modificar para Intel, vai para esse. E para AMD vai para esse, tá bom? Mesmo lá as caixas estando desmarcadas. A gente deixou desmarcada sempre quando entra e sai para não estar dando bug, porque estava dando alguns probleminhas, porque a gente quando inicia o sistema, a gente faz um hackzinho inteligente para ativar o Panda Mouse. A gente sempre ativa o Panda Mouse com esse holding, com essa versão de holding, de binário. Por quê? Porque alguns processadores AMD apresentam falha. Então, esse é 100% garantido. Aí, depois que a gente faz a ativação do Panda Mouse, aí a gente vai para a versão destinada de acordo com a detecção do processador. Que... E não está nesse arquivo, não. Depois eu corrijo. Mas ele ficaria aqui detectado o meu processador, tá bom? Como eu falei em outros vídeos. Então, é só isso no momento. A gente está fazendo a portabilidade ainda das configurações. Na verdade, não. Eu tô sem root, né? Pronto. Não, meu processador está sendo detectado sim. Cadê? Pronto. Esse é um processador de teste aqui para mim estar testando o sistema, tá bom? Então a gente está trabalhando no sistema, trazendo mais novidades e a gente quer fazer essa portabilidade. Agora falando dessa launch, que a pessoa tem, alguns viram, ficaram assim meio que admirados, tudo, é uma launch gratuita que está na Play Store, tá bom? Que a gente pegou o HyperDroid, a gente pensou que tinha um código-fonte dela ali disponibilizado para a gente estar corrigindo, mas não. A gente vai ter que fazer algumas correções através de estar descompactando, decompilando o app para a gente corrigir algumas coisas, porque quando instala alguns aplicativos
aplicativos, a gente tem que estar fazendo isso daqui, ó, reload, tá atualizando. E muitas vezes quando instala outros aplicativos ou desinstala, a gente vai aqui querer remover, desinstalar, aí já não é um aplicativo da imagem, tá bom? Então tem que prestar atenção nisso. Aí a gente está decidindo se a gente vai utilizar ela mesmo, mas no momento vamos utilizar ela. Mas agora, por agora, a gente não vai focar nela não, tá bom? Então daqui a alguns dias a gente vai estar disponibilizando já para a galera estar adquirindo o sistema, caso vocês queiram e tenham interesse. A gente recomenda ali para quem tem um processador extremamente fraco, não tem condições de estar rodando no emulador da vida ali, no BlueStacks, no LD Play, o Mumu e dentre outros emuladores. Então o sistema Android é para isso, é para estar salvando esse público que tem um processador extremamente fraco, para que ele tenha a oportunidade de estar conseguindo jogar, tá bom? Aqui de padrão eu uso mais o Panda Mouse. Eu dei uma testada no Car 2E, mas não achei muito prático não, tá bom? Ainda não peguei o jeito dele, mas ele tá aqui também. E uma coisa, depois que tu instala o Panda Mouse, remove a licença e toda vida que tu abre o sistema, ele vai auto-startar o Panda Mouse, tá bom? Ele vai fazer a ativação e depois a troca de holding. Então isso é necessário, a gente colocou essa opção como necessária para não estar causando erro na hora que o usuário for abrir o Panda Mouse e tiver com holding que é incompatível com o Panda Mouse, senão iria ficar falhando, e isso não seria interessante. Então esse é um hack inteligente da gente estar utilizando um holding para fazer a ativação e depois alternar para a versão normal do processador, porque isso iria acontecer em AMD. A gente ainda não tem como fazer esse conserto. Também eu estou sem processadores AMD. Então, por enquanto, é isso. Eu vou a gente ainda está trabalhando em atualizações, tá bom, no sistema. E depois a gente vai a gente vai dizer lá no canal, dizer que está disponível. E quem quiser estar adquirindo o sistema, a gente explica se está funcionando isso, se deixa de funcionar jogo tal, se funciona jogo tal, o que precisa. Vocês perguntem antes de estar adquirindo, até para evitar situações chatas, tá bom? Tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Era só um vídeo mesmo de prévia do que a gente está fazendo. Então, a gente depois vai estar adicionando configurações. A gente também tem a pretensão da configuração que eu até mostrei para vocês, de estar os FPS né, na tela. A escala, a gente deu uma aumentadinha aqui do nosso galho. A gente corrigiu para PUBG a detecção do aplicativo Orphan lá, do Zgut, não me lembro, do processo exato para estar capturando os frames. Então a gente deixou o mais básico e simples possível, que é os FPS e o nosso uso de CPU. Ele mostra logo todos os núcleos. Porque se a gente fosse colocar cada núcleo aqui, isso aqui ia ficar enorme. E também, antigamente a gente estava usando ele muito pequenininho, né? Então era meio imperceptível, dependendo da resolução da pessoa. Mas a gente vai colocar uma opção para o usuário também expandir isso daqui, colocar maior ou menor. Acredito eu, vou ver se consigo, porque ainda não sei como é que a função funciona. Primeiro eu tenho que entender como a função funciona para depois estar exportando isso. Tá bom? Beleza? Então aqui fica no meio de algumas coisas, mas se caso ofender o teu mapeamento, tu pode estar tirando as coisas do meio, tu vai lá no HUD e tira algumas coisas necessárias. E como ele é transparente, não atrapalha tanto, tá bom? Então fica bem fácil de estar vendo. As taxas de frames ali é do próprio drive de mesa que ele está detectando. Isso daqui é uma função do drive de mesa, do drive de vídeo. Seria comparado ao Windows, seria o nosso mesa. Então se algumas coisas tiver aqui no meio, tu pode estar, dependendo do jogo, é claro. No caso de Code não vai dar para fazer isso. Mas na maioria dos jogos vai dar para tu estar movendo para não ficar no meio. Mas algumas coisas vão ficar no meio, como ali a quantidade de gente vivos, a quantidade de kill e algumas coisitas assim. A gente está pensando ainda de procurar um melhor local. Talvez a gente coloque ele mais para cá ou em outro local, tá bom? Então, por enquanto, é o que a gente está fazendo e depois a gente vai estar disponibilizando para todo mundo. A gente avisa e vocês podem estar adquirindo. Ficam de olho lá no nosso Discord, que a todo momento a gente está postando atualizações do que a gente está fazendo no sistema, beleza? Aí depois, lá no finalzinho, é que a gente vai tentar começar a trabalhar nos bypass para modo mobile. No momento, a gente está focando mais no sistema, trabalhar ele e deixar o mais prático possível, adicionar suportes a ele na estrutura ali, dar uma atualizada nele para estar diminuindo os erros. Também a parte de codec a gente está atualizando, trazendo suporte a novos codecs, beleza? Então vou ficando por aqui, fica de olho no nosso Discord que a gente vai trazer mais novidades.